Luiz, qual o livro que você vai indicar hoje, Luiz? Bom, hoje eu indico esse livrinho aqui, ó. Um livrinho bastante legal também, da Vida Nova, do David Horton. É o Líderes e Obreiros, mas, na verdade, Curso para a Formação de Líderes e Obreiros. Tá? Editora Vida Nova é uma compilação, para você ter ideia, de diversos autores, diversas disciplinas teológicas dadas por diversos autores. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no corpo docente, Robert Close, Kenneth Gangel, Norman Geisler, nós temos Alistair McGrath, nós temos Mark Noll, nós temos aqui John Scott, Ravi Zacarias, todos esses falando sobre as 26 disciplinas, né? Cada um deles fala sobre a sua área de especialidade. São 26 disciplinas de um curso de teologia. Nós temos aqui a doutrina da Escritura, línguas bíblicas, hebraico, aramaico e grego, tudo isso noções básicas, obviamente, interpretação das Escrituras, nós temos aqui a teontologia, cristologia, pneumatologia, doutrina da humanidade e pecado, da salvação, doutrina da igreja, contexto do Antigo e Novo Testamento, apologética, religiões mundiais, história da igreja antiga, moderna, introdução à missiologia, liderança, ética e educação cristã. Então, você tem 26 disciplinas de teologia nesse livro aqui, cuja proposta é apresentar as principais disciplinas de um curso de teologia reunidas em um só volume. O meu, aqui no caso, ele está bem marcadinho, porque eu utilizei, inclusive, esse material, condensei algumas das disciplinas e formei algumas matérias, e trabalhei isso num curso de 1 ano aqui na igreja, na nossa igreja, já por 2 anos consecutivos, nós trabalhamos esse conteúdo. Então, fica a dica, né, para você que deseja aprender mais a teologia, as disciplinas que envolvem a teologia, estudar de forma sucinta, lembrando, sucinta que eu digo, de forma objetiva, né? Objetiva, né? Resumida, objetiva. Não é sucinta porque vai te levar... Como diria o Packer, né? Concisa, teologia concisa. Concisa, exatamente. É de uma forma resumida, mas você vai ver que o conteúdo desses autores é fantástico. Você vai precisar fazer pesquisas. Mas é uma excelente dica para você que quer ter uma visão geral da teologia e já começar aí a flertar com o estudo sistemático da teologia. Tá bom? A Vida Nova, inclusive, diz que esse é um mini curso, né? É um mini curso, eu trabalhei ele assim mesmo. Legal. Bacana, cara. Então, vou fazer a minha indicação, que é o best-seller da Vida Nova, né? Que é o Inteligência Humilhada, do nosso amigo, parceiro Jonas Madureira. É um livro incrível, inclusive um livro que nós até, né, Luiz, acompanhamos a produção dele. Ele começou a escrever esse livro lá no início da década, né, de 2010. O Jonas sempre foi parceiro dos nossos eventos e fizemos o lançamento aqui no Rio de Janeiro. Igreja Batista, né? Fizemos na Igreja Batista de Niterói, pelo Seminário Batista de Niterói, no Robert Calley, lá em Bangu, no Seminário Congregacional. Fizemos também no Seminário Congregacional aqui de Niterói, dirigido pelo professor Hidauro Campos. É muito bacana, porque é um livro que propõe uma análise filosófica e uma reflexão, né, cara, sobre como o conhecimento, né, pode ser mal utilizado ou bem utilizado, né, o resgate da tradição, que nós já falamos aqui várias vezes, a história, né, os limites da razão humana e, principalmente,
o conceito que o Jonas sempre repete, né? O homem humilde se ajoelha perante toda a verdade, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Porque não tem problema você pensar o que você quiser, desde que você saiba qual o combo que você está consumindo e conheça os outros, né, humildemente. Então, é um livro muito legal. Eu vou colocar aqui no canal do YouTube, embaixo da nossa aula, o link para você adquirir os 2 livros, tanto esse que o Luiz indicou, como esse que eu estou indicando agora do Jonas, e vou colocar também um vídeo, que é o vídeo de lançamento do livro Inteligência Humilhada aqui no Rio, onde o Jonas explica a sua obra. E para gerar inveja, né, os invejosos sofrem, está aqui também mais uma obra autografada, né? Sempre apresenta aqui as obras, a gente mostra a cobra, mostra o pau, mostra o livro, mostra o HD, mostra tudo. É um livro muito legal, um livro bem de vanguarda, um livro diferente, que a gente recomenda, como também recomenda as obras, as palestras do Jonas, que é um cara jovem, né, Luiz? E inteligente pra caramba. E gente boa, né? Só tem um defeito, torce pro Palmeiras, tadinho. Para mim, isso aí não diz nada. Como está lá em São Paulo, eu sou tricolor mesmo. Mas agora o futebol é global, né? Mas eu sou aquele torcedor tricolor, torcedor safado, né? Minha esposa é uma tricolor de verdade. Ela tem camisa do Conca, autografada, Fred, que beleza. Aí. Agora eu não. Dá até para fazer um altar aí na sua casa, né? Um altar com a camisa do Fred, do Conca. Pô, acender umas velas aí. Né? Um altar dedicado a Dario Conca. Muito bem, muito bem. Ditas as heresias, né? Nesse momento herético, não erótico, né? Importante dizer, herético. Vamos lá, Luiz. Vamos para fechar esse tema de expiação definida. Porque hoje a aula tem como base falar sobre esse tema, né, e falar sobre os contrastes entre o olhar calvinista e o olhar arminiano. Manda ver, meu chefe. Vamos lá. Então, a gente vai para o ponto de número 2 do artigo dos remonstrantes, né, sobre a expiação ilimitada ou redenção universal, que é o tópico, o slide seguinte, né? Esse aí foi o segundo artigo que os remonstrantes levantaram no documento chamado Remonstrance. É óbvio que você está percebendo que eles não estão na ordem que eles foram apresentados, porque a gente está tratando na ordem do acróstico, né? Legal. Do tulip, e não na ordem que foi apresentado. Mas esse foi o segundo tópico apresentado pelos remonstrantes, que propunham a expiação ilimitada ou redenção universal. Você vai, na leitura, você vai perceber que, aparentemente, né, e pelo viés arminiano, tem sentido, mas no seu pressuposto, eu vou levantar aqui uma objeção, para que você entenda qual é a questão. Então, o tópico diz assim, o artigo diz que, de acordo com isto, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e cada um dos homens, de modo que, por sua morte na cruz, obteve para todos eles a redenção e o perdão dos pecados, ainda que ninguém que não seja crente na realidade desfruta deste perdão, de acordo com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. O que a priori, eu e você lendo, a gente vai concordar, obviamente, com o fato de que quem não seja crente não desfruta desse perdão, e que os textos bíblicos aqui corroboram com essa ideia. Mas o problema é que, no início, a proposta é dizer que o Salvador morreu por todos e cada um deles. Está implícito aí é que essa morte, ela é tanto no seu
ela é no seu efeito suficiente ou ilimitado, ou seja, ela abre a porta da salvação para todos. E esse todos aí é tido como todos os homens de forma indistinta. A distinção eles vão fazer a partir do texto, que vai dar assim, uma roupagem bem mais robusta. Mas o problema é o seguinte, na tentativa de tornar a salvação eficaz nos seus efeitos, eles tiram a sua eficácia ou melhor dizendo, na tentativa de tornar a salvação abrangente nos seus efeitos, eles acabam tirando a abrangência da sua eficácia. Porque perceba o seguinte, a teologia reformada vai dizer que Cristo morreu por todos, de fato, todos aqueles que haviam sido eleitos. Por isso é uma expiação definida. Ele morre, sua morte tem poder para salvar a todos, mas eficácia apenas para os eleitos. Então, ela é chamada de limitada porque dizem que ela é limitada nos seus efeitos, né? No sentido de que ela não abrange todos os homens, todas as pessoas, mas a teologia reformada lhe dá abrangência na eficácia. Por quê? Aqueles por quem Cristo morreu serão verdadeiramente salvos. A teologia arminiana, entretanto, ela aumenta a abrangência no seu efeito, ou seja, a porta está aberta para todos, mas ela reduz a abrangência na sua eficácia. Ele não garante a salvação de ninguém. Então, cada um por si, né, Luiz? Exatamente. Então, pode parecer que a definição está correta, mas quando você diz que ele morreu por todos e cada um de forma indistinta, significa dizer que ele abre a porta para todos e não garante a de ninguém. Já na teologia reformada, a porta é estreita, mas os que entram são garantidos. Então, essa é a premissa básica da teologia arminiana, né? A expiação ela é ilimitada, ou seja, na sua abrangência, ela é universal, mas na sua eficácia ela é reduzida. Porque ao mesmo tempo que Cristo, aspas, compra o direito da salvação de todos, não garante a salvação de ninguém efetivamente. E numa perspectiva mais ampla, né, cara, ela preserva a própria religião, né, uma vez que, no final das contas, a consequência, a culpa do ser salvo ou não ser salvo recai sobre o homem, então que é o que se dizia nesses movimentos missionais do início do século. Eu fui lá, preguei, os caras não quiseram ouvir, o problema é deles, né? Então, o importante é fazer os cultos, né? Abrir a porta da igreja, falar, e aí se você se recusar, então, num aspecto mais amplo, ela não só deixa a coisa solta, como também preserva a religião. Né? Preserva a religião. O tópico seguinte, eu acho que torna essa questão mais evidente para a gente aí, que é o seguinte, o que então o arminianismo propõe? Ele propõe que a obra redentora de Cristo tornou possível a salvação de todos, mas, na verdade, não assegurou a salvação de ninguém. Então, embora Cristo tenha morrido por todos os homens em geral e em favor de cada um em particular, somente aqueles que creem nele são salvos. Então, o ponto aqui não é somente aqueles que creem nele são salvos. Eu e você concordamos com isso, tá, irmão? Isso. Os irmãos que estão ouvindo. O ponto aqui é que a diferença aqui é que Cristo teria morrido por todos os homens em geral
e em favor de cada um em particular. Porque aí a gente teria a questão, novamente, voltando acima, que a obra tornou possível a salvação de todos, mas não assegurou a salvação de ninguém. Então, continua dizendo, então, a morte de Cristo capacitou a Deus a perdoar pecadores na condição de que creiam, mas, na verdade, não removeu ou expiou o pecado de ninguém. Esse é o ponto nevrálgico. Porque Exatamente. se Cristo morre por pecados de forma genérica e não por pecadores, então ele não expiou o pecado, a culpa de ninguém. Exatamente. Eu acho que tem dois pontos nevrálgicos aí, né? O ponto que diz que a morte de Cristo capacitou a Deus é um ponto nevrálgico, né? Porque, na verdade, a morte de Cristo é um ato voluntário, doador, conectado ao próprio atributo de Deus, quer dizer, o dar o perdão, né? Pertence ao Senhor o perdoar independentemente de qualquer coisa. Né? Então, esse é muito nevrálgico, como se, vamos imaginar que se não tivesse o sacrifício, Deus dissesse, não posso fazer nada, eu estou de mãos atadas. Imagina o Deus do universo de mãos atadas em qualquer circunstância. Né? Então, é um olhar muito limitado da interpretação. E o outro é esse que você falou, né? Quer dizer, morreu por todos, mas no final não morreu por ninguém. Né? Então, e agora? E agora, José? Como diria o teólogo Carlos Drummond de Andrade. Exatamente. O ponto seguinte, então, que é o calvinismo, ou a teologia reformada, mas é chamada de calvinismo, vamos chamar assim, ele propõe o seguinte, que a obra redentora de Cristo foi intencionada para salvar somente os eleitos e, de fato, assegurou a salvação destes. Sua morte foi um sofrimento substitutivo da penalidade do pecado no lugar de certos pecadores específicos. Além de remover o pecado do seu povo, a redenção de Cristo, e aqui do seu povo, é esse povo escolhido por Deus na eternidade por uma eleição incondicional, né? Ou seja, Deus não estava sujeito a coisa alguma para definir quem eram essas pessoas. A redenção de Cristo assegurou tudo o que é necessário para a sua salvação, incluindo a fé que os une a ele. Ou seja, o homem, dentro da perspectiva calvinista, ele se entrega a Jesus, ele aceita Jesus, ele se rende a Jesus também. Motivado pelo Espírito de Deus, né? Mas impulsionado por Deus. Ele só faz isso porque ele recebe uma ação do Espírito que lhe dá nova vida e capacidade de fazer a sua decisão por Deus. Sem essa ação de Deus, é impossível o homem fazer essa escolha. Então, o dom da fé, ele também vem, a fé também que nós cremos, né? Aquela fé que nos leva a crer na pessoa de Cristo, na sua obra redentiva, ela também é um dom de Deus. O dom da fé é infalivelmente aplicado pelo Espírito a todos por quem Cristo morreu deste modo, garantindo a sua salvação. Então não tem jeito. Em alguma discussão, Leclerc, você vai ter que escolher em que a morte de Cristo tem reduzida a sua, aspas, abrangência. Se você é arminiano, você amplia a abrangência dela nos seus efeitos, ou seja, ela abre a porta para todo mundo, mas você reduz a sua abrangência na eficácia. Ela não é eficaz para salvar ninguém. O indivíduo vai ter que fazer essa decisão e manter-se nela. Por outro lado, na teologia reformada, essa abrangência ela é, aspas, reduzida, mas não porque Deus não tenha poder, mas porque foi esse o foco de Deus, os eleitos, e ela tem a sua eficácia em nível full, nível máximo, que é aqueles por quem Cristo morreu, expiou os seus pecados, pagou o preço dos seus pecados, e Deus, então, não cobrará a mesma dívida mais duas vezes. E é importante sempre lembrar, né, Luiz? De repente a pessoa está assistindo essa aula hoje, primeira vez, nossa, remonstrância, calvinismo,
tantas coisas que eu tenho tantas perguntas para fazer, é claro, mas você precisa assistir os 11 vídeos anteriores, onde o Luiz vem desenvolvendo ponto a ponto. Como nós já dissemos aqui várias vezes, nada na teologia é isolado, são combos, né, cara? São pacotes de pensamentos, de textos bíblicos que se cruzam e formam o pensamento. Então, se pegar só essa aula aqui, você, nossa, mas isso é muito complicado, isso é muito difícil. Não, não é complicado. É teologia reformada, explicada ponto a ponto, e tem 11 vídeos para assistir, né, Luiz? Tem troça aberta para estudar, texto aberto para ler, até a gente conseguir fazer esse contraponto entre o olhar arminiano e o olhar reformado. E é como você falou, no final das contas, após conhecer, terá que escolher, né, no que crer. Exatamente, exatamente. Após conhecer, você vai fazer a sua escolha. Muitas pessoas, elas provavelmente vão tomar o caminho de pensar, de refletir. Pode até não abraçar a teologia reformada de uma hora para outra, porque é uma mudança de paradigma. Sim. É uma mudança de cosmovisão. Quando você compreende a teologia reformada, você percebe que é uma mudança de cosmovisão. Isso. Porque você vai para uma cosmovisão realmente bíblica, né? Agora, o problema é a questão do afeto, né? Que eu penso, as pessoas vêm de uma tradição, a maioria de nós aprendeu de uma determinada forma no início da nossa caminhada por pessoas que fizeram parte da nossa história muito importante para nós. Então, a gente associa a forma de pensar teológica a verdade, àquela relação. Então, é muito difícil romper com isso. É muito difícil você pensar aí aquela pessoa não estava correta, conquanto eu a ame profundamente, eu seja grato a Deus pela vida dela e toda a doação dela por mim no início da minha caminhada cristã. Mas é uma questão de amadurecer, né? Você exatamente separar essas duas realidades. Não tem problema pensar diferente, não tem problema também ter falta de conhecimento. Muitas coisas eu e você também pensávamos que não pensamos mais, assim, é o que você está falando. Tem a ver com amadurecimento. 2 problemas é que não podem acontecer. O primeiro, você não sabe no que acredita, não está consumindo aí o milkshake do Bob's com o sanduíche do McDonald's, então você está misturando a abóbora no areal com a aurora boreal, isso não pode fazer. Catraca de canhão com conhaque de alcatrão? Não pode misturar, né? Isso aí, senão você está pregando lá na igreja, ensinando, e o cara está ouvindo, está mais perdido do que tomate em salada de fruta, cebola em salada de fruta. Não pode, né? Ainda que tomate seja fruta, né? Mas enfim, esse é um problema. E o outro problema, como nós indicamos o livro aqui, né, o Inteligência Humilhada, que eu vou mostrar de novo aqui, ó, é você simplesmente resistir ao conhecimento, pô. Não quero saber, não quero ouvir, como a gente sempre fala. Não, o evangelho é simples, Jesus é simples. Ainda que o amor de Deus seja simples, né, porque ele é doador, claro. e a fé também seja simples porque ela é pura, ela é esvaziada de pretensão. Mas o evangelho, a fé, tem nada de simples, né? Você precisa de vários... Olha a lei de Moisés, né? Todos aqueles preceitos, né, ritualísticos, cerimoniais, civis, legais, morais, não tem nada de simples nesse negócio. Então, faz parte da fé cristã também a metanoia, né? o didaquê, a mudança de pensamento, o ensino, o discipulado, né? Ide por todo mundo, ensinai o evangelho, compartilhar, ensinando-os a guardar. Então, faz parte do crescimento o aprendizado. Agora, se você vai ser pentecostal, arminiano, reformado pentecostal, que agora também tem, reformado dispensacionalista, o que é assustador. Não, e resta saber, a maioria das pessoas hoje em dia, Leclerc, elas têm, ou grande parte, né, maioria não, mas grande parte do movimento evangélico no nosso país, da igreja evangélica, inclusive
carismática, né, pentecostal ou neopentecostal, igrejas independentes, que estão se voltando para a teologia reformada, eles se voltam para alguns aspectos da teologia reformada, não, entretanto, para todos os aspectos. Né? Então, como, né? Não tem como. Embora, assim, vamos dizer, em termos de teologia, não, mas, por exemplo, você não precisa ter uma liturgia, o que as pessoas não compreendem, né? Não precisa ter uma liturgia reformada para você ser reformado do ponto de vista teológico, fazendo culto do século XVI, XVII. Botar aquela roupa de pioneiro americano, né? Matar o peru no dia de ação de graça. Aí tem algumas pessoas que pensam isso, né? Não, eu gosto até da teologia reformada, mas não posso com aquele culto daquele jeito e tal. Assim como você pode ser pentecostal e não necessariamente reproduzir a experiência de Seymour lá na Rua Azusa, né? Sem conhecimento, sem nenhum tipo de direção, né? Cada um falando uma coisa. Então, assim, aconteceu lá na Rua Azusa, mas a gente não precisa reproduzir isso agora. Você pode ter um pentecostalismo mais maduro, né? mais fundamentado. Exatamente. Não é? Bom, assim como você tem na Bíblia, desculpa te cortar, Luiz, você tem o tabernáculo de Moisés, né, que é o tabernáculo clássico da Bíblia, que é o tabernáculo que todo mundo usa para dar aula, para pregar, para ensinar, para isso, para aquilo, mas você tem o tabernáculo de Davi, que é um amadurecimento do culto hebreu, né, uma outra perspectiva da teologia, da relação do homem com Deus, e é este tabernáculo que Deus promete restaurar, e não o de Moisés. E é uma coisa que as pessoas simplesmente ignoram, né? Você não vê nenhum curso, seminário, workshop, falando do tabernáculo de Davi e a relação dele com o culto cristão, né? Todo mundo vai para a forte simbologia do tabernáculo de Moisés. Então você vê que até Davi, ainda no Antigo Testamento, dá sinais de amadurecimento, né, na sua relação com Deus. Não precisa ser como era, né, do mesmo jeito. Né? Davi também fala isso no Salmo 51, se Deus quisesse sacrifícios, eu os daria. Então ele já tem o entendimento, né, de que houve de um crescimento. E é isso que a gente está propondo. Não verdades absolutas, mas o amadurecimento, o entendimento de quem estuda. Exatamente. O próprio Samuel já dizia para Saul, quando ele não matou Agag, que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não tem tanto prazer na gordura dos carneiros quanto em que se obedeça a sua palavra. Né? É verdade. O 1 Samuel, capítulo 15, um textaço, é bom pra caramba. Leclerc, vamos avançar. Eu queria que você avançasse para o slide número 34. Você pulasse essa parte aí, porque tem uma partezinha aí que está citando a expressão de 2 Pedro, mas isso daí, se a gente fosse deter aí, a gente vai fazer a aula 39ª ainda nesse. Então, vai para o slide que diz assim, logo, a expiação limitada é o resultado lógico dos primeiros. E aí depois a gente tem alguns pontos aqui para discussão. Tá bom. É isso mesmo, Luiz. Você é um cara sensacional. Senão a gente vai para a aula 39ª. E você, quando nós começamos o curso, você falou, pô, Leca, vamos fazer quantos encontros? Uns 10? Claro, vamos fazer. Claro, 10, lógico, 10. 2 para cada aula e tal, para cada toque. Isso, beleza. Bom, então, logo, a expiação limitada ou definida é o resultado lógico dos primeiros 2 pontos do calvinismo. Quais os pontos que a gente viu até agora? Depravação total e eleição incondicional. Se o homem é totalmente depravado, ou seja, lembrando a você mais uma vez que está nos ouvindo hoje, depravação não tem a ver com sentido moral e pornográfico, como se pensa que ele é depravado, olha o que ele fala, como ele olha para as pessoas. Não é isso não. Depravação total
significa dizer na teologia que todas as áreas do ser humano, sua vontade, emoções, intelecto, seu corpo físico, todas as áreas foram maculadas pelo pecado. Também não significa dizer que o homem é tão mau quanto pode ser, mas apenas que todas as áreas da sua existência foram maculadas pelo pecado. Exatamente. Tá? Então, se o homem é totalmente depravado e não pode vir a Deus, exceto com base na eleição, por quê? Porque se ele teve todas as suas faculdades manchadas pelo pecado, ele é como um carro que está com a direção embaçada. Ele não pode escolher o caminho certo, a não ser que alguém lhe desembace isso. E esse desembaçar, ele é fruto da escolha divina. Por que Deus desembaçou os olhos de Paulo, indo para Damasco, e não desembaçou os olhos, e não desembaça os olhos de todas as pessoas? Por que Jesus falou por meio de parábolas para que uns vendo não vissem, ouvindo não ouvissem, não lhes penetrasse o coração? Né? Para que ficasse oculto a uns e revelado a outros. Então, já que você fez esse comentário, é impossível não citar João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Eu sou a luz do mundo e vim para que os cegos enxerguem e os que acham que enxergam, né, se tornem cegos. Exatamente. Exatamente. Então, significa dizer, com base na eleição, então, que a expiação precisa ser para os eleitos. Pois, de outro modo, os eleitos não seriam salvos. Por quê? Porque a gente está falando de expiação. A gente está falando de pagamento, de cancelamento. Cancelamento do pecado. Se Cristo, imagina comigo, se ele morre e expia o pecado de todos os homens estariam salvos. Exatamente. Então, no arminianismo, a gente tem esse problema da expiação. Só é importante aí, Luiz, mais uma vez fazer um adendo, né, que cancelar o pecado não é eliminar a existência dele, porque a natureza humana é pecaminosa. Cancelar o pecado é cancelar o efeito condenatório que esse pecado tem. Porque senão o pessoal fica falando, não tem mais pecado. Tem isso também, né? Tem isso também. E João fala, né? Quem diz que não peca, mente, chama Deus de mentiroso. Exatamente. Então, temos que sempre fazer essa arrumação. Essa que é a dificuldade da teologia moralista, né, o Luiz? Porque quer arrancar. O cara tem uma inclinação, né? Pela bebida, pelo cigarro, pelo roubo, pela promiscuidade, né? O cara tem um monte de inclinações, e aí a teologia moralista, as igrejas moralistas vão dizer o quê? Que ele tem que arrancar aquilo de dentro dele. Aí ele sofre, porque não sai, né? Ele não sai. Ele continua com as mesmas inclinações. Agora, o evangelho, que cancela o efeito condenatório, permite a você que, mesmo com essas inclinações, consiga decidir se submeter às inclinações que as escrituras propõem, ou seja, escolher outras, né? Outro comportamento, outra postura, porque você, mesmo que tenha, como diz aquela citação que todo mundo usa de Lutero, né? Eu não posso impedir que as aves voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho. Então, a inclinação está lá, mas ela não vai me dominar mais. Esse ponto é importantíssimo, porque a religião fica oprimindo o cara, e o cara sofre, porque ele vai para o culto, canta, ora, sai dali se sentindo livre, e quando volta para casa, às vezes ainda no caminho, voltam as inclinações, os sentimentos, os desejos, aí ele sofre, porque ele se sente não salvo por conta disso. Isso tem um apelo, então, muito forte, sobretudo, Leclerc, na área da homossexualidade. Exatamente. Porque na área da homossexualidade, nessa supervalorização que existe, muitas vezes, nessa questão, a pessoa se sente mais pecadora do que o outro que é tentado na área da heterossexualidade, porque ela acha que o próprio desejo já é o pecado. O desejo, exatamente, ele é fruto da natureza caída e pecaminosa, do pecado que habita em nós. Mas você pode
de acordo com aquele desejo, resolver realizá-lo ou não. O ninho você pode permitir que o ninho seja feito ou não. Então, a gente não pode impedir que determinados pensamentos pairem sobre a nossa mente em algum momento da vida. Mas nós podemos sim dizer, não, eu não vou... Eu preguei sobre isso no domingo passado lá na igreja, eu usei o termo, eu não vou agasalhar esse sentimento dentro de mim, eu não vou cultivá-lo dentro de mim, né? É isso que mas ele está lá. Ele está lá. A negação da depravação, da natureza pecaminosa, é que faz tantos irmãos sofrerem, porque se fala, se apregoa uma santidade que é só pertencente a Deus, ela é impossível na nossa realidade, a não ser quando os nossos corpos, né, não diabéticos, não obesos, forem transformados. Até lá. Até lá. Aguardamos novos céus e nova terra. Até lá nós estamos aqui, cara, nessa luta, como diz o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero, né, fazer não faço, o mal que eu não quero. Quem me livrará do corpo dessa morte? É isso, é um grito que ele dá, né, em Romanos, é um brado de consciência. Essa é a importância do combo teológico, é a lucidez da fé. Agora, deixa eu fazer um adendo aqui, Leclerc. No afã de resolver esse problema por um lado e justificar-se por outro, existem movimentos que as pessoas dizem, isso é calvinismo, eu estou fora. E são aqueles movimentos que fazem uma ruptura total também com a moral cristã. Ou seja, a fé cristã ela não é moralista. Mas ela não é imoral, nem amoral. Ela não é imoral, nem amoral. Ou seja, existe uma moral. Então, a pessoa que diz assim, não, é como a gente ouviu um dia desses aí falar, né? A conversão, regeneração, é a consciência de Cristo em mim. Não interessa se eu estou na cama do outro, na cama da outra, cheirando o dinheiro que não é meu. Não é assim, não, irmão. Não é assim, não. E aí você pega e diz assim, e o discurso da teologia reformada? Eu estou fora disso. Os pastores falam isso. Olha, vocês ficam ouvindo isso aí é a teologia calvinista. Irmãos, isso não é a teologia calvinista, isso não é a teologia reformada. Isso é teologia liberal, na verdade. Isso é teologia liberal. Então, por favor. Desconstrução total. Porque nós já falamos aqui... Reformada, ela não é uma teologia moralista, aquela que vai acachapar, vou usar o termo que o Caio Fábio gostava de usar, né? Acachapar a vida das pessoas, ela não vai acachapar a vida das pessoas, mas ela também não é uma teologia imoral, nem amoral, nem imoral, tá bom? Então, por favor, vamos colocar os pingos nos is, fazendo propaganda agora do outro programa. Mas vamos lá. Meu Deus do céu. Pode avançar? Pode avançar? Pode, você que é o chefe, você que vai. Por outro lado, a expiação... Não, ainda estamos ali naquele. Eu vou ler o segundo tópico de baixo. Tá bom. Por outro lado, a expiação limitada ou definida diz que se houver tal coisa como a eleição e algumas pessoas não pertencem ao grupo dos eleitos, não haveria qualquer propósito ou necessidade de Cristo morrer pelos não eleitos. Se a eleição existe, se Deus já escolheu na eternidade aqueles que vão ser salvos, não que ele tenha escolhido os que vão ser perdidos, todos estão perdidos. No meio dos perdidos, ele escolhe alguns para serem salvos. Por que Cristo precisaria morrer pelos que não seriam? Isso é uma pergunta só. É um desdobramento lógico, né? Não haveria qualquer propósito ele morrer pelos não eleitos. Se Cristo morreu por todos os homens indistintamente, como propõe o arminianismo, isso significaria que haveria no inferno pessoas em favor das quais Cristo morreu e em favor das quais ele fez expiação dos pecados. Ou seja, Deus teria cobrado a mesma dívida duas vezes. Cristo morre por uns, a redenção não é aplicada à vida desses, eles não recebem Cristo pela fé, e Deus recebeu o valor da dívida em Cristo
e vai receber deles na punição por toda a eternidade. Nesse sentido, é que nós dizemos que é uma teologia injusta, nesse caso, porque o arminianismo propõe a cobrança da mesma dívida duas vezes. Cristo morre de uma vez e o indivíduo vai morrer na segunda vez. E além, tem um desdobramento dessa aí que é o universalismo, que o mesmo camarada que falou, que você citou agora há pouco, né, que eu posso usar o dinheiro que não é meu, o que importa é a consciência, é o mesmo cara que falou que a pessoa vai chegar na eternidade e vai dizer, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou aqui. Aí o outro vai dizer, você está aqui por causa de Cristo. Mas eu não sei quem é Cristo, mas Cristo sabe quem você é. Aí é o outro lado, né? É o universalismo. Todos são salvos, independentemente da consciência. Exatamente. Ah, que beleza. Que maravilha. Que maravilha. Aí perguntemos aqui, então, façamos uma pergunta. Façamos. Pregaremos para quê? É verdade. Qual a necessidade da pregação? Não há necessidade. Pode fechar as igrejas. Exatamente. Se o indivíduo vai tomar um susto porque Cristo levou para o céu, é até melhor nem pregar, porque o cara não fere a consciência dele, né? Não tendo a consciência da lei moral de Deus, ele não fere a consciência. Deixa viver no pecado e acordar no céu. Pô, você quer coisa melhor? Você quer coisa melhor? Você usufruir de todos os prazeres possíveis, né? De todos os desejos possíveis e acordar no céu. Que esse é o desejo do homem, né, Luiz? Desde a queda, né? É o que trouxe o dilúvio, é o que derrubou Babel, é o que acabou com o rico insensato na parábola. É o desejo do homem, é sempre esse. Entretanto, como nos diz a harpa cristã, não a Bíblia, mas a harpa cristã, né? Olhai para o Cordeiro de Deus, né? Porque só ele vos pode salvar. Como diz a canção, né, cara? Exatamente. Muito embora a harpa seja... Ih, ó, tá reverberando o áudio aí, meu. É o que derrubou Babel, é o que acabou com o rico insensato na parábola, é o desejo do homem sempre. Entretanto, reverberando o áudio aí, meu. É o que derrubou Babel, é o que Tá reverberando seu áudio aqui? Tá. Espera aí. Pronto, foi. Pronto, foi. É porque é tão importante que tinha que ouvir duas vezes. Mas é isso aí. É isso aí, meu amigo. Vai lá que falta 10 minutos, manda ver. Vamos lá, ponto para frente para a gente andar. Então, à luz, o próximo slide, à luz do significado da expiação, Cristo não poderia, à luz do significado da expiação, tá, irmão? Então, estuda um pouquinho o que é expiação. Cristo não poderia ter morrido pelos eleitos e pelos não eleitos do mesmo modo. Ele não pode morrer por todo mundo indistintamente da mesma maneira, porque senão a gente tem um problema. Expiação é pagamento. Se ele fez expiação por todo mundo, está tudo pago. Então, você tem que salvar todo mundo. É o universalismo hipotético. Então, expiar transmite o significado de satisfazer toda a justiça e a lei, no caso, a justiça e a lei de Deus que foi rompida por causa do pecado. Se Cristo fez expiação por todos indistintamente, todos teriam de ser salvos. Então, logo, se Cristo foi o substituto que assumiu todas as responsáveis legais, redenção por aqueles em favor dos quais ele morreu, aqueles em favor dos quais satisfez completamente a justiça e a lei de Deus, foram comprados e serão salvos. Se, por outro lado, a morte de Cristo não foi uma obra completa, ou seja, um sacrifício expiatório vicário, com responsabilidade legal pelo que ele representava, ninguém poderia ser salvo. Então, existe uma inconsistência lógica, filosófica, dentro do arminianismo. Porque no mesmo passo que ele abre a possibilidade de salvação para todos, ele esvazia o significado de expiação. Se ele esvazia o significado de expiação, ele não pode salvar ninguém, porque o pecado, de fato, não foi pago para ninguém.
Se ele dá o valor máximo ao significado de expiação, ele tem de ser universalista e salvar todo mundo, porque expiação significa que a coisa foi resolvida. Então, há uma inconsistência lógica, filosófica dentro do arminianismo, no que diz respeito à expiação, à salvação. E aí, avançando, vamos para os pontos conclusivos. Primeiro, se o homem é totalmente depravado, como já vimos anteriormente, e em decorrência disso encontra-se completamente inapto para fazer a escolha por Deus, então ele precisa ser despertado por Deus para crer. O tópico seguinte: ele precisa ser despertado por Deus para crer. Clicou aí, Leclerc? Não? Cliquei, porque deu uma paradinha aqui, agora vai. Tá. Desculpa. Nada. Ele precisa ser despertado por Deus para crer. Né? Volto aqui, só para a gente não perder. Se o homem é totalmente depravado, como já vimos anteriormente, em decorrência disso, encontra-se completamente inapto para fazer a escolha por Deus, então ele precisa ser despertado por Deus para crer. Ele não tem forças nem poder em si mesmo para isso. Logo, se todos estão mortos em delitos e pecados e precisam ser vivificados por Deus para crer, mas nem todos o são e creem, obviamente, só creem aqueles a quem ele, Deus, escolhe vivificar. Portanto, terceiro ponto, logicamente, Cristo não morreu por todos de igual maneira. Sua morte só foi eficaz para os que Deus escolheu vivificar dentre todos os perdidos desde a fundação do mundo. Então, aqui eu fiz um amarradinho do primeiro com o segundo e com o terceiro ponto. Por quê? Porque a teologia reformada, como diz o meu irmão Leclerc aí, né, que eu citei uma vez, é o combo. Você vai perceber que esse papo de que, na soteriologia eu sou reformado de 2 pontos. Eu acredito em 3 pontos. Não existe isso, irmão. O pacote está amarrado. Se você não levar ele todo, você está sendo mais inconsistente ainda. Por quê? Porque, inclusive, um depende do outro. Eu não posso abraçar o 3 se eu não abraçar o 2, e não posso abraçar o 2 e o 3 se não entender que o 1 é verdadeiro. Mas se eu entendo que o 1 é verdadeiro, eu preciso entender que o 2 é o desdobramento dele. Exatamente. Que o 3 é o desdobramento dele. E assim sucessivamente. Eu acho que é legal essa frase, né, que você falou agora há pouco, que Cristo não morreu igualmente ou de forma igual para todos. Exatamente. Né? Mas qual foi a frase que você usou? Não, está aqui, ó. Cristo não morreu por todos os homens de igual maneira. É a mesma coisa, né? Então, essa frase, eu acho que ela resume bem a pregação de João Batista, né? O machado já está posto à raiz das árvores, né? Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira e juntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, ou seja, a morte de Cristo, ela não tem o mesmo efeito sobre todos da mesma maneira. Ou seja, falar sobre as parábolas do reino, Leclerc? Todas elas, né? Do casamento, né? A parábola da pescaria, o joio e o trigo, as virgens, né? Exatamente. Os talentos, exatamente. E aí, o que é legal nessa pregação, João Batista, né? Ele é o cara que implementa a nova teologia, né? A teologia da nova aliança. Ele que começa a falar sobre mudança de pensamento, porque a palavra grega para arrependa-se é a mesma palavra de Romanos 12, metanoia, né? Transformai-vos, mude a maneira de pensar, porque a tradução nossa não é boa, né? Porque parece que é um arrependa-se moral, mas na verdade o que João está dizendo é mude a sua forma de pensar. E por que ele está dizendo isso? Porque, na verdade, a morte de Cristo é uma ótima notícia para os que creem.
E uma péssima notícia para os que não creem. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Exatamente, uma péssima notícia para os que não creem. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pois é, cara, pois é. Muito legal, cara, essa aula. E essa aula ela é bem conclusiva, ela fecha esse ciclo e abre o caminho para qual tema, Luiz? Para o tema seguinte, que é exatamente o ponto 4 da teologia reformada, que é a graça irresistível. Ih, rapaz! Isso vai dar pano para manga, né? Eu posso dizer não para Jesus, né? Exatamente. Eu posso dizer não? Que eu posso dizer... graça irresistível significa... Não dá um spoiler. Não dá um spoiler. Não vou dar um spoiler, não.